Meus pequeninos irmãos servindo aos necessitados. Deus criou. Deus, um vislumbre da criação. Um mundo pleno. Mordomos da terra. Um mundo arruinado. E a rede familiar da humanidade. São esses os temas que estudaremos no vídeo de hoje. Eu sou mais um Moura e esse é mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Olá, meus queridos amigos, é uma grande alegria poder estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos à lição número 1 do terceiro trimestre de 2019. O tema da lição desse trimestre é Meus pequeninos irmãos servindo aos necessitados. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para que você consiga acessar a lição da Escola Sabatina. O tema dessa semana, meus amigos, é Deus criou. O verso para memorizar está em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 31, e nos diz o seguinte: O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. A lição de sábado começa com uma pergunta, e a pergunta é o seguinte: você já fez algo, você já se esforçou a construir alguma coisa que simplesmente foi rejeitada, desvalorizada por alguém talvez até tenha quebrado aquilo que você fez com tanto capricho, com tanto amor, dedicação? Pois é, essa é a experiência de Deus com a criação. Deus fez o mundo, Deus fez o nosso planeta perfeito, cheio de maravilhas, mas essa criação de Deus não foi valorizada. Aconteceu muitas coisas diferentes daquilo que Deus tinha planejado para o nosso mundo. Nosso mundo foi criado para ser uma bênção, mas infelizmente o pecado chegou até ele causando muita dor, destruição e morte. Mas Deus ama tanto o nosso mundo que ele não ficou de braços cruzados vendo tudo isso acontecer. O nosso mundo caiu em pecado, mas Deus então criou um plano, Deus estabeleceu um plano para que por meio desse plano ele conseguisse então trazer o seu mundo de volta à perfeição, trazer o nosso mundo de volta à perfeição. O mais interessante disso tudo, meus amigos, é que no plano de Deus nós temos um papel muito importante a desempenhar. Eu e você temos uma função especial nos planos de Deus. Resumindo então a lição de sábado, nós aprendemos que o mundo foi criado perfeito, saiu das mãos de Deus uma maravilha. Mas infelizmente o pecado entrou na criação de Deus, causando muito sofrimento, destruição e morte. Aprendemos também que mesmo nosso mundo caindo em pecado, Deus ainda o ama. E aprendemos mais, que o amor de Deus o levou a estabelecer um plano para que pudesse trazer de volta o mundo à sua perfeição original. E por último, aprendemos ainda que no plano de Deus temos um papel muito importante. No decorrer do vídeo de hoje aprenderemos um pouquinho mais sobre a nossa função dentro dos planos de Deus. Vem comigo. O título de domingo é o seguinte: Deus, um vislumbre da criação. Na parte do domingo nós aprendemos que tudo tem origem em Deus. Deus é o originador de toda a criação. Aprendemos também que Deus ele tem um poder criador que vai além da nossa compreensão. Ele cria do nada, não precisa de ajuda, não precisa de matéria-prima nenhuma. Ele é todo poderoso, consegue fazer tudo. Mas ao mesmo tempo, Deus ele não cria à distância. Ele estava intimamente envolvido nos detalhes da criação, especialmente na criação do homem. Então nós podemos ver através da Bíblia, por meio do estudo da lição também, que Deus criou todas as coisas. A Bíblia não vai perder tempo discutindo se Deus é real ou não, tentando convencer as pessoas da existência de Deus. A Bíblia simplesmente diz que Deus existe. A Bíblia parte do pressuposto que Deus existe, que Ele é real e que Ele é criador de tudo aquilo que nós vemos. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então nós vemos um Deus todo-poderoso, que cria tudo, um Deus transcendente, que está além da nossa compreensão, mas ao mesmo tempo nós temos um Deus que está próximo de nós, um Deus imanente. Logo no comecinho da Bíblia, em Gênesis, você já consegue ver isso, transcendência, distância, um Deus que está longe de nós, mas ao mesmo tempo é imanência, um Deus que está bem pertinho da gente. Amigos, a lição nos diz ainda que a natureza ela revela ordem e criatividade. Então nós podemos ver que Deus é um Deus de muita ordem, Ele cria tudo nos seus mínimos detalhes e ao mesmo tempo muito criativo. Basta nós olharmos para a natureza, mesmo depois de muitos anos de pecado, para nós percebermos a variedade de plantas, animais, aves. São animais de todos os tipos. Isso demonstra que Deus é extremamente criativo. Deixa eu falar para vocês, tem algumas maneiras que nós podemos saber a respeito de Deus. Tem a revelação geral,
a revelação especial. A revelação geral é aquilo que nós podemos ver por meio da natureza. Então a natureza, de certa forma, ela revela então o seu Criador. Tem autores que chegam a dizer que na natureza estão as digitais do Criador. Podemos aprender por meio dessa lição, meus amigos, que todos os seres criados estão conectados com o restante da criação. Tudo que Deus fez, então, foi com muita ordem, criatividade e conexão. Todos os seres, então, eles estão conectados uns com os outros. Tem uma relação de interdependência entre a criação. Nós podemos ver essa criatividade, ordem e interdependência entre as coisas nos dias da criação, por exemplo. Nós vemos que o primeiro dia foi criada a luz, no segundo dia foi criado firmamento, separação entre águas e águas. No terceiro dia nós vemos que foi criada a terra e a vegetação. No quarto dia nós percebemos que foi criados os grandes luzeiros, sol, lua e estrelas. No quinto dia nós percebemos que foram criados os peixes e os pássaros. E no sexto dia os animais terrestres, incluindo o homem. Então nos dias você vê essa relação entre eles. O primeiro dia casa perfeitamente com o quarto. O segundo dia perfeitamente com o quinto e o terceiro dia perfeitamente com o sexto. Então você pode perceber esse paralelo até mesmo entre os dias da criação. Então tudo que Deus fez foi com ordem, foi com extrema criatividade e conexão entre todos os seres criados. E uma dica de leitura para aqueles que querem conhecer mais a respeito desse assunto, sobre a criação, as maravilhas da criação de Deus, tem esse livrinho aqui. É o livro do Michelson Borges, é História da Vida, o pastor Michelson Borges. Esse livro é muito bom. Eu li em 2014, gostei tanto que acabei de comprar, tá novinho no plástico, nunca nem tirei, muito bom. Vale a pena ler esse livro, é fantástico. Você vai aprender muito sobre a criação do nosso mundo, sobre algumas teorias interessantes. História da Vida, pastor Michelson Borges. Resumindo então, meus amigos, a lição de hoje. Hoje nós aprendemos o seguinte. Primeiro ponto, tudo tem um começo em Deus. Segundo ponto, Deus tem um poder criador além da nossa compreensão. Ele é transcendente. Aprendemos também que Deus está próximo da criação, ele se envolve, ele está intimamente envolvido com a criação. Ele também é um Deus imanente. Aprendemos também que a natureza, a revelação geral, ela mostra ordem e criatividade no trabalho de Deus. Número 5, há uma conexão entre todos os seres criados. Esse foi o resumo, então, da parte de domingo. Meus amigos, vamos então à segunda-feira, um mundo pleno. A lição de segunda, amigos, ela nos faz pensar em como deveria ser belo o Éden. O Éden foi o jardim que Deus criou para Adão e Eva morar. Éden significa paraíso. Era um lugar, então, especial dentro da criação de Deus para que o homem e sua mulher habitassem juntos. O jardim do Éden, o paraíso, era esse lugar. Quando nós lemos na Bíblia, quando nós lemos em alguns livros que falam sobre esse assunto, nós imaginamos, deveria ser muito bonito esse lugar. E até mesmo faço sentir saudade desse lugar maravilhoso. Mesmo que nós nunca tenhamos visto, pela palavra de Deus nós conseguimos ter mais ou menos uma ideia, mesmo que seja pálida, de como deveria então ser esse jardim que Deus preparou com tanto carinho para Adão e Eva. Por meio de algumas declarações feitas pelo próprio Deus, podemos entender que realmente o Éden era um lugar de muita maravilha. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, você vê Deus criando o nosso mundo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia, até o sétimo. E cada vez que Deus cria algo, Deus fala o seguinte, eis que é bom, e isso é bom. Deus vai sempre criando e dizendo que é bom. E quando chega no final de tudo, Deus diz que é muito bom. Então nós podemos ver na lição de hoje o parecer de Deus em relação à criação. No pensamento de Deus, aquilo que ele criou, então, não era bom, era mais do que isso. Era muito bom. Então esse é o parecer de Deus sobre o Éden, sobre sua criação. Muito bom. Amigos, o Éden era mais do que bonito. Ele era belo, mas também era funcional. Todas as coisas que Deus faz, ele não faz apenas pela beleza, ele coloca uma função em cada uma dessas coisas. Então nós aprendemos pela criação que aquilo que Deus faz, além de ser belo, é funcional, tinha uma função a desempenhar. E a função então era ser morada de Adão e Eva e ao mesmo tempo o local de trabalho desse casal. Eles deveriam lavrar e cultivar. E era nesse lugar que eles fariam isso. Então o jardim era belo e funcional ao mesmo tempo. Por meio da leitura de alguns versos, como por exemplo Jó, capítulo 38 até o capítulo 41 e também Salmo 148, nós podemos entender que os profetas bíblicos, que os autores bíblicos, eles olhavam para o mundo mesmo após o pecado e conseguiam ver muitas maravilhas. Não é diferente conosco nos nossos dias. Independente do estado que você mora, do nosso Brasil, com certeza onde você mora tem muitas belezas, tem muitos lugares bonitos. Isso testemunha então da capacidade
criativa de Deus, demonstra as maravilhas da criação do nosso Senhor. Olhando então para a criação, para as maravilhas que existem em nosso mundo, mesmo após o pecado, nós só podemos ter um sentimento em relação a Deus, o sentimento de gratidão. É esse sentimento que a lição vem tentando enfatizar durante toda essa semana. Que possamos então aprender cada vez mais a ser gratos ao Senhor, a valorizar as maravilhas que Ele fez para e por cada um de nós. Resumindo então, meus amigos, a lição de hoje, nós podemos aprender algumas coisas. Número 1, ao lermos as narrativas sobre o Éden, sentimos saudades desse lugar maravilhoso. Nós aprendemos ainda mais o que Deus pensava a respeito do Éden, era muito bom. Nós aprendemos também, meus amigos, que o Éden era um lugar belo e funcional, era a casa e o local de trabalho de Adão. Aprendemos ainda que mesmo após o pecado, nosso mundo ainda tem muita beleza, muita coisa bonita. E nós vimos então que as belezas do mundo, as maravilhas do nosso mundo devem nos levar a sentir gratidão. E é interessante que muitas das pregações de Cristo tinham exemplos da natureza. O Criador, o próprio Jesus, ele sempre nos levava a olhar então para a natureza em busca de encontrarmos lições para a nossa vida, sobretudo gratidão ao nosso Criador por tudo aquilo que ele faz por cada um de nós. Vamos então à terça-feira. Terça-feira, mordomos da terra. A lição de terça-feira vem nos falando a respeito da nossa relação com a natureza, da nossa relação com o mundo que Deus criou. Nós aprendemos na lição de segunda que o Éden era um lugar de maravilhas, um lugar muito bonito. Além de ser belo, era também funcional. A lição de hoje vem falando que o Éden foi feito para florescer, foi criado para trazer felicidade ao homem, à mulher. Nós podemos aprender ainda mais, meus amigos, que dentro do plano da criação, homem e mulher eles têm um status diferenciado. Eles têm uma função, eles têm um papel diferente de todos os outros seres desse planeta. Tem 3 expressões latinas que refletem bem aquilo que o homem foi chamado a ser. A primeira delas é imago Dei, a segunda é imitatio Dei e a terceira é missio Dei. O que significa isso? Primeiramente, que o homem foi feito à imagem de Deus. Isso que significa imago Dei. O homem é a imagem de Deus. Aprendemos mais que o homem ele é imitatio Dei, ele é a imitação de Deus. Aquilo que Deus faz, o homem faz também. Deus dá nome à criação, agora o homem também faz a mesma coisa, imitação de Deus, imitatio Dei. E foi Deus que chamou o homem então para fazer isso. E depois nós vemos que o homem ele tem a missio Dei, a missão de Deus, que é zelar, cuidar da natureza. Aquilo que Deus faz, o homem faz também, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Imago Dei, imitatio Dei e missio Dei. São os 3 termos latinos que refletem um pouquinho aí do status, da função especial que o homem e a mulher têm dentro da criação de Deus. Além de receber todas essas responsabilidades e privilégios, Deus concede também ao homem a capacidade de gerar descendentes. A Bíblia nos diz o seguinte: sede fecundos e multiplicais. Além dessas responsabilidades e privilégios que Deus deu ao homem de nomear, de imitar aquilo que Deus fazia, Deus deu também ao homem a capacidade de ser fecundo e de se multiplicar, para que povoasse a terra, dominar sobre ela, sujeitar a terra. Então, por ordem de Deus, o homem deveria se multiplicar. Diferente do que muitas pessoas dizem, a relação sexual entre homem e mulher casados não tem nenhum problema e não é nenhum pecado. Muito pelo contrário, é uma bênção, mais do que uma bênção. É uma ordem de Deus. E quando o homem pratica esse ato dentro do casamento, está cumprindo então um papel que Deus o chamou a desempenhar. Nós devemos ter muito cuidado quando lemos Gênesis 1:28, que fala que o homem deve dominar a terra, sujeitar a terra. Esse domínio não é a licença que o homem tem para fazer tudo aquilo que ele quer com a criação. Muito pelo contrário, não é isso que Deus está dizendo. Quando Deus fala para que o homem sujeite a terra, para que o homem domine sobre ela, para que ele faça isso com amor, com zelo, não com autoritarismo, trazendo sofrimento à criação de Deus. Não é isso que Deus planeja. Lembra que eu falei que o homem tem a missão de Deus? Deus não trata a natureza com desprezo, Deus não trata a natureza com exploração. Do mesmo jeito que Deus cuida da natureza, é a maneira então que Deus quer que nós cuidemos, com amor, com zelo. Gênesis 1:28, repetindo, não é uma licença para explorarmos, para maltratarmos os animais, para destruirmos a natureza.
é um convite a fazermos o nosso melhor, porque como o tema de hoje fala, nós somos mordomos. O mordomo não faz tudo aquilo que ele quer, ele faz aquilo que ele é mandado a fazer. Então nós somos mordomos de Deus, nós cuidamos de uma propriedade que não é nossa, uma propriedade que é do nosso Deus, do nosso Criador. Lembre-se que mordomia não está associada apenas com dinheiro. Resumindo então, amigos, a lição de hoje podemos aprender algumas coisas, e são elas: número 1, o Éden foi criado para florescer e trazer felicidade ao primeiro casal. Número 2, homem e mulher têm uma função e status diferente, porque eles são a imagem de Deus, eles são a imitação de Deus e eles têm a missão de Deus. Aprendemos ainda mais que Gênesis 1:28 não é uma licença para explorar nosso mundo, é uma oportunidade e privilégio que temos de fazer o nosso melhor pela criação do nosso Deus. E aprendemos mais que mordomia não está associada apenas com dinheiro. Somos mordomos e não o dono, por isso deveremos cuidar da melhor maneira possível aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Foi isso então que a lição de terça-feira nos ensinou. Vamos ao estudo de quarta-feira. Amigos, até aqui nós temos visto um mundo maravilhoso, pleno, que saiu das mãos do Criador sem nenhum problema, sem nenhum defeito. Só que infelizmente esse estado de coisas não permaneceu. Nós sabemos que o homem ele foi feito com a capacidade, com liberdade moral. Ele pode fazer escolha entre servir ou não o seu Criador. Em nosso mundo, essa é uma característica apenas do homem. Só o homem, então, tem liberdade moral, tem raciocínio a tal ponto de poder escolher, então, aquilo que vai fazer, se serve ou não serve a Deus. Deus preza tanto pela nossa liberdade que ele correu o risco de ter o seu mundo arruinado. E de fato foi isso que aconteceu. A liberdade do homem, usada de maneira inadequada, causou ruína então à criação de Deus. Assim como o homem, os anjos também possuem capacidade de liberdade moral. Nós sabemos que houve uma rebelião no céu, está em Apocalipse capítulo 12. Essa rebelião foi liderada por um anjo. Ele vem então ao nosso planeta, ele engana Eva, depois engana Adão e leva o primeiro casal então à ruína do pecado. Quando o pecado entra em nosso mundo, amigos, ele corrompe tudo aquilo que até então era belo, tudo aquilo então que era harmônico, toda aquela harmonia, toda aquela beleza, toda aquela majestade, toda aquela funcionalidade, aquela criatividade, ela é então corrompida pelo pecado. A primeira consequência do pecado é nos afastar de Deus. E foi isso que aconteceu então com Adão e Eva. Por meio do pecado, eles foram afastados de Deus. Houve então um rompimento da relação que eles tinham com o Criador. Esse rompimento quase que foi irreparável. Além de o pecado causar o rompimento de relação entre Deus e o homem, ele causou também desarmonia, como eu já falei antes, entre todos os seres criados. A natureza não funciona mais como funcionava antes. Os animais agora matam uns aos outros. O pecado ele afeta não apenas o homem, mas toda a natureza, os animais, as plantas, tudo. O pecado traz então corrupção a tudo aquilo que ele entra em contato. Mas louvado seja Deus, porque em meio a tudo isso, em meio à destruição, em meio à ruína do pecado, Deus ele chama o homem, ele chama a mulher para uma conversa, para um diálogo. Nesse diálogo, então, Deus lança algumas maldições, mas ao final de tudo, Deus lança uma promessa. A promessa de que um dia viria um descendente. Isso está em Gênesis 3, versículo 15. É a primeira profecia da Bíblia. A profecia de que viria um descendente, a mulher teria um filho. Esse filho, então, destruiria a serpente, ele esmagaria a cabeça da serpente. Por meio das maldições de Gênesis 3, Adão entendeu que Deus estava lhe dando uma nova oportunidade. E é tanto que ele chama sua esposa de Eva, que significa vida. Em meio a tanta morte, em meio à corrupção, em meio ao pecado, Adão entende, nas maldições de Deus, uma promessa de livramento, uma promessa de vida. Resumindo então a lição de hoje, nós podemos aprender alguns pontos. O primeiro deles é que nós temos liberdade moral para escolher estar ao lado de Deus ou não. Aprendemos mais ainda que os anjos também têm essa liberdade. E um anjo rebelde fez uso de sua liberdade contrária aos planos que Deus tinha estabelecido para ele, caindo então em pecado. Em seguida ele trouxe o pecado ao ser humano. Depois disso, nós vimos que o pecado que veio à terra causou separação entre Deus e o homem, causou desarmonia entre todos os seres criados. Aprendemos ainda que, junto com as maldições de Deus, lá em Gênesis 3, veio também uma promessa de liberdade, uma promessa de conforto, a promessa de que viria o Filho para destruir, então, a serpente nos dá a possibilidade de uma nova vida. Um mundo arruinado que, pelo poder de Deus, voltará a ser belo, funcional e uma expressão clara da criatividade do nosso Criador. Chegamos à quinta-feira, meus amigos. O título de hoje é A Rede Familiar da Humanidade.
O estudo de quinta-feira vem falando sobre a relação que existe entre todos os seres humanos. Existe uma relação entre todos nós. Tem até um poema que eu gosto muito, que eu mencionei num dos temas da lição do trimestre passado, que é um poema do John Donne, que ele fala que nenhum homem é uma ilha isolada. Você já deve ter visto esse poema lido em algum lugar. É um poema muito bonito que fala da relação que temos uns com os outros. A família humana está intimamente conectada. Nós vimos no estudo de quarta-feira que o pecado arruinou o nosso mundo, trouxe destruição, dor e sofrimento. O tema de hoje vem falando a respeito do primeiro assassinato que ocorreu em nosso mundo. Foi um irmão matando o outro, o Caim matando Abel. É interessante que quando Deus chega para o Caim e pergunta o que aconteceu com Abel, cadê o Abel? Ele faz então uma pergunta irônica e retórica para Deus: acaso sou eu o tutor de meu irmão? E nós podemos inferir que a resposta de Deus foi a seguinte: sim, você é tutor de seu irmão. De certa forma, querendo ou não, nós gostando ou não, sendo conveniente ou não, nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Não apenas pelos irmãos de sangue, mas por todas as pessoas que estão à nossa volta. Nós podemos fazer muito pela criação de Deus, pelos nossos semelhantes. Nós podemos ver, amigos, que todos nós somos criaturas de Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus e são valorizadas por Ele. Deus é o nosso Criador e essa é uma das razões, por exemplo, que nós devemos lembrar do sábado, principalmente no tempo do fim. Lembrar do sábado porque é um dia de adoração ao Criador, um dia que nós podemos nos conectar com Ele mais intimamente. Podemos fazer isso todos os dias, mas o sábado então é o dia escolhido por Ele para que façamos essa busca. Além de lembrar do sábado como sendo um dia designado por Deus, devemos lembrar também dos nossos semelhantes para poder abençoá-los. Lembre-se, a bênção que você recebe não é sua, ela deve ser compartilhada. Deus nos abençoa para que possamos abençoar os outros. Deus, como sendo nosso Criador, Ele tem alguns direitos sobre nós. Ele tem direito, por exemplo, ao nosso serviço, Ele tem direito à nossa dedicação, à nossa adoração. Nós temos o dever de adorar apenas o nosso Criador, apenas o nosso Senhor. E como nosso Criador, Ele estabeleceu então em sua criação, desde o Éden, desde o início do nosso mundo, que nós estamos conectados uns com os outros, devemos valorizar uns aos outros, nos importar uns aos outros, sendo isso conveniente ou não, gostando disso ou não, porque nós fazemos parte da família humana, devemos então fazer todo o possível para que a vida das pessoas seja uma bênção, para que a vida das pessoas seja aliviada dos fardos que elas enfrentam. Resumindo quinta-feira então, meus amigos, nós aprendemos o seguinte: aprendemos que o pecado trouxe destruição e nós podemos ver isso na história de Caim e Abel. Aprendemos ainda que todos somos criaturas de Deus, somos responsáveis uns pelos outros. Aprendemos mais que Deus é o nosso Criador. Essa é uma das razões pelas quais nós lembramos do sábado, principalmente no tempo do fim. Aprendemos mais, meus amigos, que Deus, como nosso Criador, tem direito sobre nós e merece nossa dedicação, serviço e adoração. Devemos nos importar uns com os outros, amar e cuidar uns dos outros, mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso seja frustrante e até mesmo inconveniente. Que o Senhor nos ajude a agir dessa maneira, porque realmente não é fácil, mas é possível no poder de Deus. Vamos então para o nosso estudo adicional. Meus queridos amigos, infelizmente chegamos ao final do estudo de hoje, mas eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, curta. Se você não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal para que essa mensagem alcance mais pessoas. Finalizando a lição então, amigos, ele vem falando da criação antes do pecado. Muitas pessoas olham para a criação hoje e pensam que Deus fez algo com defeito, que Deus criou o mundo de qualquer maneira, mas isso não é verdade. Deus criou um mundo perfeito, sem problemas nenhum. No estudo adicional, nós aprendemos ainda que a natureza, a lei de Deus, tudo aquilo que Deus estabeleceu, são uma expressão do seu amor. 1 João 4, versículo 8 fala que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Lembrando então, tudo que Deus fez foi perfeito, Deus não criou nada com problema, mas Deus deu ao homem então a possibilidade de escolher estar ao lado dele ou não. Infelizmente o homem escolheu não estar ao lado de Deus. Ele se afastou e esse afastamento então trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe o pecado ao nosso mundo e o pecado tem causado muitos problemas a muitas pessoas. Mas eu quero ler com vocês um comentário que eu achei muito interessante, diz assim: toda manifestação de poder criativo é uma expressão do amor infinito. A soberania de Deus compreende a plenitude de bênçãos a todos os seres criados. Se os homens cumprissem seu dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, nenhum clamor haveria por pão, nenhum sofredor em penúria, nenhum desagasalhado em necessidade.
É a infidelidade dos seres humanos que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a humanidade. Mesmo que o nosso mundo não seja mais aquele mundo perfeito que o Senhor planejou, que o Senhor criou, mesmo que o nosso mundo não reflita, não expresse plenamente o amor de Deus, nós podemos ser uma amostra grátis desse mundo maravilhoso. Nós podemos ser uma amostra grátis do que é o céu. Nós podemos ser os braços, os pés de Jesus Cristo aqui nesse mundo. O mundo pode não ser um lugar de bênção como Deus planejou para ser, mas nós podemos fazer o nosso melhor para que as pessoas que estão ao nosso lado, para que as pessoas que estão à nossa volta tenham seus fardos aliviados, tenham uma vida mais tranquila e a possibilidade de sonhar com um mundo melhor, um céu de glória que Deus tem preparado para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê a possibilidade de contemplar pela fé as maravilhas, as bênçãos de um novo mundo que Deus tem preparado para todos nós. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.